insuficiência renal que você não pode ignorar. Ou seja, nós vamos falar sobre manifestações clínicas da doença renal crônica. Então, além disso, eu também vou te mostrar como você deve proteger os seus rins dessa doença. E por que é importante você saber disso? Primeiro, a doença renal crônica ela é silenciosa, então muitas vezes as pessoas só descobrem quando já não tem mais jeito de reverter. Segundo, é uma doença que só cresce no mundo, então já são quase 1 bilhão de pessoas sofrendo com algum grau de doença renal crônica. Nos Estados Unidos, 1 a cada 7 pessoas sofre com esse problema e, como eu falei, ela é silenciosa. Mais da metade das pessoas só descobre que está com doença renal quando precisa iniciar a hemodiálise, ou seja, quando os rins já pararam de funcionar. Então, pessoal, vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre os sinais e sintomas de doença renal, então aquilo que você consegue enxergar ou sentir para ver que algo está errado com os seus rins. E na segunda parte, que eu considero a parte mais importante, nós vamos falar sobre como prevenir a doença renal. Então eu vou te mostrar hábitos e alimentos que você deve preferir caso queira proteger a saúde dos seus rins. Pessoal, vamos começar deixando a sua curtida. Por quê? Porque quando você curte, você vai ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, aquelas pessoas que não conseguem ter acesso a hospitais, que não têm plano de saúde, a se informarem sobre doença renal crônica. Então esse vídeo aqui é de utilidade pública. Então já curte e também compartilha. E escreve aí no chat e nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil. E você? Onde você está? Escreva no chat, escreva nos comentários e também me conta se você tem algum grau de doença renal crônica. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Nosso primeiro sintoma, tá? Lembrando que são 6 que eu vou falar aqui hoje e que o último, né, eu vou fazer uma contagem regressiva, o último sintoma, o primeiro sintoma, ele você pode ter e você nem deve fazer ideia que possivelmente esse sintoma pode indicar problemas renais. Então, olha, presta bastante atenção, porque é algo muito comum, é um problema de saúde muito comum. Então, esse problema de saúde pode indicar algum problema renal, você precisa ficar atento, tá bom? Então, ó, nosso 6º sintoma é a mudança na urina. Os nossos rins, entre outras funções, eles fabricam urina. E quando o rim falha, a fabricação, a produção da urina também muda. Então, a pessoa pode urinar com mais frequência, pode urinar com menor volume, pode urinar sempre de forma muito clarinha, pode levantar mais à noite para urinar. Isso também pode indicar problema no coração, na próstata, alguma infecção urinária. A urina pode espumar, o que indica a presença exagerada de proteínas na urina, o que indica também rins doentes. Se a pessoa urinar menos que o normal por conta da redução da capacidade de filtração glomerular, reduzindo a capacidade do rim, de eliminar resíduos e toxinas, isso também pode ser encontrado na doença renal. A pessoa pode urinar de forma com uma cor mais escura do que o normal, podendo conter sangue, e quando a gente encontra isso, a gente primeiro tem que investigar a causa desse problema, descobrir qual é a causa, corrigir essa causa, e aí, se possível, fazer a hidratação adequada, controlar a pressão arterial, entre outras medidas associadas. Nosso 5º sintoma é a fadiga, o cansaço. Por quê? Porque os rins, além de fabricarem a urina, eles também fabricam a eritropoetina, um hormônio responsável por estimular a produção de glóbulos vermelhos, as células do nosso sangue que transportam o oxigênio. Então, quando o nosso rim não funciona bem, nós não temos a produção adequada de eritropoetina. E aí o que acontece? A gente desenvolve anemia. E o que a pessoa com anemia sente? Fadiga, cansaço, porque tanto os músculos quanto o cérebro se cansam mais rapidamente. Então, se a gente está diante de uma pessoa com anemia, com doença renal crônica, se houver também uma anemia ferropriva, uma deficiência de ferro, o que nós temos que fazer? Fazer a reposição de ferro e também utilizar a eritropoetina nessa pessoa. Então, pessoas com doença renal, muitas vezes, também têm anemia, tá bom? 4º sintoma são as alterações do equilíbrio eletrolítico, porque os rins, vamos lá, enumerando aqui as funções do rim: fabricam a urina, sintetizam a eritropoetina e também regulam os níveis de cálcio, de sódio, de potássio
E quando os rins não funcionam bem, pode haver o acúmulo de algum desses sais, como por exemplo o potássio. Então isso pode gerar grandes problemas, né, que a gente chama de hipercalemia ou hiperpotassemia, incluindo a morte, para você ter ideia. E como é que a gente vai tratar, como que a gente vai controlar esse problema? Se a pessoa tiver doença renal crônica, ela tem que tomar cuidado com o consumo de potássio. Por isso, quando a gente fala de algum alimento aqui, se ele for rico em potássio, nós sempre damos o aviso de que, se a pessoa tiver doença renal crônica grave, ela deve tomar cuidado com esse alimento, tá bom? Um alimento rico em potássio, a banana, por exemplo. Terceiro sintoma são as náuseas e vômitos. Quando a pessoa tem os rins falhando, os rins fracos, o que acontece? Há um acúmulo de resíduos e de toxinas no sangue, o que gera algo chamado uremia. E essa uremia pode causar irritação gastrointestinal e mau hálito, por exemplo. Então nós temos que identificar a causa, tratar a causa e reverter esse motivo da uremia, né? Então nós temos que diagnosticar o que está causando a insuficiência renal e, se possível, tratar esse problema. Segundo sinal, pessoal, esse também é muito comum, que é o edema, o inchaço. Como eu falei, os rins eles controlam o balanço de sais minerais e também controlam a quantidade de líquido no corpo. Então, quando o nosso rim não funciona, ele não consegue excretar pela urina o excesso de fluidos, o excesso de líquidos no nosso sangue. Então, se você acabar bebendo muita água e o seu rim não funciona, e o seu rim não consegue jogar essa água fora, o que acontece? Essa água fica nas suas pernas, nos seus braços, fica no seu rosto. Então, quando os rins estão fracos, eles não conseguem mais remover o excesso de líquido e esse líquido acaba se acumulando no corpo, dando um inchaço, o edema. Outras doenças também causam esse inchaço, como doença cardíaca. Mas qual é a diferença? Na doença cardíaca, esse inchaço costuma ser só nas pernas. Nos rins, vai inchar a mão, vai inchar o braço, vai inchar o rosto, vai inchar a pálpebra, e aí a gente, para fazer o tratamento, nós temos que restringir o consumo de líquido. Se a pessoa tiver um problema renal muito grave, tanto que a gente sempre fala aqui, quando a gente orienta o consumo, a quantidade de consumo de água, sempre fazemos a ressalva de que, se a pessoa tiver doença renal crônica grave, ela não deve consumir tanta água quanto as outras pessoas. Essa pessoa vai ter que fazer a restrição do consumo de sódio, vai ter que fazer o uso de diuréticos, tá bom? E o nosso primeiro sintoma, pessoal, que eu falei, que é muito comum, e que você pode ter, provavelmente você até tem. Se você tiver mais de 50 anos, provavelmente você tem esse problema. E muitas vezes, esse problema nós não sabemos a causa. Na maior parte das vezes é justamente esse o motivo, né? Na verdade, não sabemos o motivo, que a gente chama de idiopático, mas em outras vezes, este problema pode ser consequência de uma doença renal. E esse problema, pessoal, é o aumento da pressão arterial. Então, se você tem pressão alta, se você é hipertenso, é mandatório investigar causas renais da hipertensão. Então, se você tiver pressão alta, é obrigatório você fazer um exame de função renal, você dosar a sua ureia, dosar a sua creatinina, fazer o cálculo do seu clearance de creatinina, porque a pressão alta pode ser consequência de doença renal. E a pressão alta, ela pode ser, ao mesmo tempo, consequência da doença renal e também causa da doença renal, e inclusive é uma das principais causas de doença renal. Aqui no Brasil é a principal causa, é a pressão alta, e no mundo a principal causa é o diabetes e a segunda principal causa é a pressão alta. Por quê? Quando o rim não funciona, há o desequilíbrio dos eletrólitos, do sódio, do potássio, do cálcio. Isso pode estimular a retenção de líquido, que também vai aumentar a pressão, e a ativação de um sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está diretamente relacionado ao controle da pressão, tanto que os medicamentos antihipertensivos costumam atuar justamente nesse sistema. Como que a gente vai fazer o controle da pressão arterial? Primeiro, mantendo um peso saudável, fazendo atividade física e também restringindo o consumo de sódio e, se necessário, também utilizar medicamentos antihipertensivos. Pessoal, primeira parte do vídeo aqui finalizada, mas não acabou. Temos a segunda parte, onde eu vou te ensinar como se prevenir da doença renal. Antes, eu quero te dar alguns avisos, tá bom? Primeiro, para você desconfiar de doença renal, você não precisa ter todos esses sintomas. Se você tiver 2 ou 3 deles, já liga o alerta, já busca atendimento e vai investigar o que está acontecendo. Quanto antes você diagnosticar o problema,
melhor são as suas chances de evitar que esse problema evolua. Então, quanto antes você identificar e começar a tratar, menores vão ser as suas chances de precisar fazer um transplante ou hemodiálise, por exemplo, ok? Então, dados esses avisos, vamos para a nossa segunda parte. Como se proteger do problema renal? Como se proteger da insuficiência renal? O que você deve fazer para evitar danificar os seus rins? Primeiro, evite utilizar anti-inflamatórios não esteroidais, como por exemplo, ibuprofeno, naproxeno, nimesulida, diclofenaco, cetoprofeno. Esses medicamentos eles causam lesão renal aguda e se você usar por muito tempo, podem causar também lesão renal crônica. Então eu já vi pacientes na fila do transplante renal por conta do uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Por quê? É um medicamento vendido sem receita, é um medicamento que qualquer um consegue adquirir, é um medicamento que toda hora a gente vê propaganda na televisão, não é mesmo? Só que esse medicamento não deve ser utilizado por mais de 3 dias sem a orientação do médico, ok? Então eu vejo, infelizmente, muitos colegas prescrevendo em fórmulas manipuladas anti-inflamatórios de uso contínuo, para a pessoa usar 4, 5, 6 meses direto. Isso, na minha opinião, está completamente equivocado e vai gerar mais mal para o paciente do que bem. Isso vai mais prejudicar do que ajudar aquela pessoa. Então, pessoal, anti-inflamatório, não use mais de 3 dias. Doutor, fui no ortopedista e ele me passou por 5 dias. Posso tomar? Pessoal, 5 dias é aceitável. Agora, 15 dias, 20 dias, 50 dias seguidos tomando anti-inflamatório não é aceitável, tá bom? Então, não pode tomar anti-inflamatório todo dia, toda hora, 4 vezes por semana, toda semana. Não pode. Isso vai destruir os seus rins. Segundo fato aqui, segunda estratégia para você melhorar, para você proteger os seus rins. Não abuse do sal. O sal sobrecarrega os rins. O sódio em excesso faz com que os retenham mais água. E isso gera o quê? Aumento da pressão arterial. E a pressão alta por si só prejudica os filtros dos rins. Então, pessoal, antes de encher sua comida de sal, lembra do seu compromisso com a sua saúde renal. Então, olha, abuse das especiarias, do alho, da cebola, do orégano, do alecrim, do tomilho, da pimenta. Essas não vão danificar os seus rins. E, caso você não tenha um problema renal grave, você pode trocar o sal comum pelo sal light. Eu, particularmente, não gosto do sal light, tá bom? Aqui em casa, eu uso o sal grosso ou o sal rosa do Himalaia. Também não utilizo o sal refinado ou o sal marinho, tá? Terceiro hábito, evite o excesso de açúcar, pelo mesmo motivo do sódio. O açúcar contribui para a retenção de líquidos. A retenção de líquidos vai contribuir para o aumento da pressão arterial. E a insulina secretada pelo pâncreas, quando você consome açúcar, também vai estimular o rim a reter água e a reter sal. Sem falar que consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de obesidade, e a obesidade está relacionada também ao aumento do risco da doença renal crônica. Próximo hábito, fuja dos ultraprocessados. Então, olha, esquece o refrigerante, que são ricos em ácido fosfórico, que vão enfraquecer os seus ossos e aumentar o seu risco de doença renal crônica. Além disso, os ultraprocessados têm tudo de ruim nos alimentos. Muito sódio, muito açúcar, muita gordura saturada, muito corante, muito conservante e tem o potencial, inclusive, para desregular o seu equilíbrio hormonal. Próximo hábito, coma comida de verdade. Se você quiser descobrir como melhorar sua pressão, seu diabetes, seu colesterol, seu peso, sua ansiedade, seu sono, sua saúde dos rins, sem médicos, sem medicamentos, sem exames, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, que o link está aí, é o primeiro link da descrição e o link fixado nos comentários, porque esse livro, as informações contidas nele, vão ajudar você a adotar o melhor estilo de vida do mundo. E esse estilo de vida, ele vai te ajudar a controlar pressão, diabetes, colesterol, vai te ajudar a prevenir doença renal crônica, infarto, má circulação, derrame, câncer, ou seja, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para
ter o melhor estilo de vida do mundo e ter uma vida com mais saúde, mais disposição e mais energia, sem precisar gastar dinheiro com médico, com exame, com o personal trainer, com o nutricionista, enfim, tudo o que você precisa para ter o melhor estilo de vida do mundo. Então, ó, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para adquirir o seu código da longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos.